Olá, meus irmãos, a paz. O pastor Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. E a gente vai responder mais algumas caixinhas de pergunta dos stories hoje, amém? A pergunta do irmão foi assim, ou da irmã, né? O que você acha sobre o espírito da loucura? Certo. Então, eu quero, antes de falar a respeito disso, quero ler com vocês algumas palavras, alguns versículos da palavra. Primeiro se encontra em Mateus 8,16 e disse assim: Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Amém? Vamos continuar aqui. Vou ler mais alguns versículos que eu separei a respeito do que eu vou falar. Mateus 10, 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Certo. Vamos seguir mais aqui. Aqui. 1 Timóteo 4:1 diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Forte, né? Aqui, ó. Mateus 9, de 32 e 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei. Aqui, ó. Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu separei. Tá, é isso. Então, assim, tem mais alguns versículos aqui que eu tinha separado, mas acho que já é suficiente. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu até fiz um vídeo recentemente de caixinha de perguntas, respondendo uma outra pergunta, em que eu falei que só existe, no mundo espiritual, só existe o nosso Deus, que ele é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os seus anjos, que tem a hierarquia de anjos, mas agora não vou entrar no mérito. Existe Satanás e seus demônios. Não existe mais nada no mundo espiritual que faça interferência aqui no mundo que a gente vive, nessa vida terrena nossa, certo? Então, nenhum espírito de morto, nenhum espírito de. Nenhum outro tipo de espírito, ele tem algum poder de influência sobre nós, certo? Porque a palavra ela é clara, que diz que após a morte vem o juízo. Então, depois da morte, a pessoa ela vai para o céu, ela vai para o inferno. Ela não tem como ela ficar num limbo ou ela ficar vagando pela face da terra, atormentando as pessoas. Não existe nada disso, tá bom? Não tem, a palavra não fala nada disso. E muito pelo contrário, a palavra diz que Deus ele abomina as práticas de ocultismo, de feitiçaria e tudo o que mexe com os mortos, que invoca mortos, tudo isso é abominável aos olhos de Deus, certo? Então, ok. Então, espírito da loucura, espírito da depressão, espírito de morte, mais espíritos que falam por aí e que contam e que tem doutrinas de homens, né? Doutrinas de demônios, sabe? Tudo isso
Tudo isso é algo descartável, sabe, gente? Porque a gente precisa se preocupar mais com o que o Espírito Santo está falando pra gente, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, sabe? É aquele que Jesus mandou até nós, aquele que habita em nós, o Consolador, o amigo, certo? Aquele companheiro que caminha conosco todos os dias. É isso que nós temos que dar ouvidos. A gente não precisa e não tem que dar ouvido a castas de demônios, a legião de demônios, o que a vontade de Satanás, sabe? Ficar estudando hierarquia de demônio, sabe, isso tudo não cabe a nós, nem mesmo ficar estudando coisas sobre anjos, idolatrando anjos, sabe? Tanto que a Bíblia ela só cita o nome de dois anjos, anjo Miguel e anjo Gabriel, que são arcanjos, na verdade. Ela não cita nome de mais nenhum anjo, certo? Por que isso? Porque os próprios anjos, quando eles iam levar a mensagem, e quando perguntavam qual é o seu nome, eles mesmos falavam: meu nome não importa. Eu vim em nome de Deus. Eu vim em nome do Eu Sou. Eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele que deve ser adorado, certo? Então nós devemos adorar somente a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nem mesmo os anjos nós devemos adorar, porque os anjos, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar. Então os anjos, eles nos servem. Foi assim com Jesus, quando ele acabou de ser tentado pelo diabo no deserto. Por 3 vezes o diabo contendeu com ele, o diabo debateu com ele na palavra, né? E a palavra diz que depois que o diabo se retirou, os anjos o serviram, né? Porque ele estava debilitado, ele estava com fome, ele estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar, certo? Então é isso, irmãos. Deixem de lado essas coisas de espírito disso, espírito daquilo, sabe? Isso não vai te trazer, só vai te trazer aquilo que a palavra acabou de dizer, espíritos enganadores que vão te levar na flauta, sabe por quê? Porque o diabo, ele é espírito, óbvio, né? Ele é espírito, e os demônios, eles se disfarçam de anjos, de seres de luz, de anjos, para poder enganar as pessoas, sabe? Porque eles veem o que acontece com a nossa vida. Eles só não podem enxergar o que está dentro da tua mente, que está dentro do teu coração. Esse único que enxerga é Deus, certo? Só que os demônios, eles veem tudo que a gente faz, eles escutam tudo que a gente fala. Então eles sabem detalhes sobre o nosso passado, sobre a nossa vida, mas eles não conhecem o nosso futuro. O único que conhece o nosso futuro, que vê além da curva, é Deus, certo? Mas são espíritos mentirosos que são capazes de enganar as pessoas, de disfarçarem, se fazerem de pessoas que já morreram, sabe? De se disfarçarem de anjos de luz, de espíritos de luz, bonzinhos, que vêm para ajudar as pessoas, e eles só estão para se aproveitar da tua vida. Então cai fora desse tipo de doutrina. Doutrina de homem e doutrina de demônios. Se foque em entender, né, compreender o que a palavra de Deus está te dizendo e as revelações que o próprio Deus, que o próprio Espírito Santo está te dando, porque ele está batendo a sua porta, ele está tentando se comunicar com você, e você precisa limpar os ruídos, né, limpar os ruídos da sua mente e do teu coração, para que ele possa falar com você de uma maneira limpa, de uma maneira transparente, porque é real, a presença de Deus é real. Aquele que já teve um encontro com Deus sabe que a glória dele é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Amém? Então eu espero ter respondido mais essa. Vamos para a próxima.